A gente pode falar sobre algumas outras coisas aqui, pegando os 3 momentos-chave, a meu ver, do nosso evolução. Olha só. Revelação, progressão das revelações. A gente pode falar, né, que a gente teve 3 grandes revelações na história. Eu estou colocando esses 3 seres que encarnaram como eixos centrais. Não que outras doutrinas que tenham surgido, né, não sejam importantíssimas, mas eu coloco como a encarnação pontual dessas grandes revelações nesses 3 personagens. Moisés, Cristo e Ubalde, que era discípulo do Cristo em vidas pretéritas. Moisés revelou essa grande lei com uma ênfase negativa, falando em punições. Focou no que a gente não deveria fazer para conseguirmos atingir a felicidade. E é a maneira que você tinha para fazer as pessoas manterem coesão e progredirem aos poucos. Né? Muito mais manter coesão do que evoluir. Mas isso é outra história. Daí vem Cristo e causa a maior revolução de todas. Né? O Cristo é o ponto máximo, aí, o mais elevado. Porque ele veio falar, dar uma ênfase positiva à lei do amor, que é essa lei máxima, que governa tudo. Que existe, que a gente conhece e que a gente desconhece. E daí você vem falar sobre, olha, façam desse jeito que vai dar tudo certo. Se vocês seguirem esse roteiro, independentemente do modo como vocês façam, né, que cada um tem uma vida, uma situação, mas se vocês na essência fizerem isso, vai dar, vocês vão se dar muito bem. Daí a humanidade, né, a gente decidiu assassinar ele, né, cada um a seu modo. A gente ficou, não vem praticando, levando a sério até hoje. Algumas pessoas começam a perceber isso seriamente, mas ainda a gente não está dando o devido valor para isso. E como resultado a gente tem esse mundo, né, fantástico que a gente vê por aí. Né? Bom, eu até entendo porque muita gente se suicida, né? Porque não que isso seja correto, mas a pior coisa que existe é ter uma vida sem sentido, né? Levar uma vida sem sentido e não ver sentido na vida. Isso é a pior das torturas para quem já atingiu um determinado grau de percepção das coisas. Mas enfim, Cristo veio dar essa grande revelação, ênfase no amor. E daí o Balde, ele aparece, né, como uma pessoa que na verdade se volta para o Cristo, só que explica agora de uma maneira mais científica, adaptada aos nossos tempos, vem falar para a nossa razão o que é tudo essa lei do amor, que é a lei máxima. Então a ênfase agora é científica. Né? Por isso a obra de Ubalde, apesar de sempre destacar que a vivência, né, o amor é o eixo central, ele fala isso de uma maneira adaptada aos tempos modernos, o que pode dar a impressão para a gente de que ele está se desviando do verdadeiro eixo central, que é o amor. Né? Mas não é isso. É porque a gente precisa também desenvolver o nosso pensamento, né? A capacidade de pensar. E a moral. A gente precisa colocar a moral e o pensamento como duas asas, né? Que as duas têm que estar funcionando para a gente voar. Né? Pensamento sem moral da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Moral sem pensamento dá um monte de tortura e queimação de gente, perseguição, doença e tudo mais da Idade Média. Eu tô usando esses exemplos, mas não são os únicos exemplos, mas acho que são os que mais vêm à mente das pessoas quando a gente fala em excesso de religião ou excesso de ciência. Né? Não que a ciência e a religião seja ruim, mas absolutizar elas e negar um outro aspecto, né, nos leva a catástrofes. Seja no sentido de engessar até você morrer por inanição, ou você avançar muito, só que na direção destrutiva. Né?
Então isso tem muito a ver com propulsão e orientação. Nós precisamos ter propulsão e orientação na vida. Não adianta você ter propulsão, senão você voa em um foguete desgovernado e bate. E não adianta você ter orientação e nada de propulsão. Senão você fala, tem que ir para lá, mas o cara fica parado. Tem que ir para lá. Passa 1000 anos, o cara não sai do lugar. Fica no mesmo nível. Não adianta também. Então eu vejo o pensamento e moral como cada um desses elementos. Um dá propulsão e outro dá orientação, né? Pra gente. Para mim, a meu ver, né, a moral, né, que a religião trata disso, ela dá a orientação. E o pensamento, né, na forma intelectiva atualmente, dá a propulsão, né, dá a força, né, a vontade. E nós precisamos combinar os dois, senão a gente não vai de A para B, né? A gente não chega de jeito nenhum. Bom, então, essas são as 3 grandes revelações, a meu ver, né? As 3 grandes revelações na história humana. Se percebam que elas têm um afastamento grande entre si, né? 1500 anos da primeira para a segunda e 2000 anos da segunda para a terceira, sendo que a segunda é o aspecto máximo, né? E a terceira é o aspecto que deve ser desenvolvido, né? A humanidade deve mergulhar para descobrir a grande verdade do amor. Daí a importância de Ubaldi, né? E sua obra, sua vida e sua obra. Muito bem. Então, percebam, né? A gente tem que ter uma visão muito clara das coisas para não começar a cair em erro, né? Tem gente ainda, né, que acredita que eu quero criar uma nova religião, quero colocar o Ubaldi como um novo Buda, tal, e daí as pessoas fazem uma salada às vezes, né, que é de impressionar. Mas, enfim, né, a gente tenta explicar da melhor maneira possível, né. Daí, a gente pode ver 3 grandes momentos em termos de revoluções políticas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, os 3 máximas trazidos à tona na Revolução Francesa. Todas essas coisas são importantes se a gente compreender o significado mais profundo de cada uma delas. Senão, a gente vai também incorrer a erros. Então, liberdade diz respeito à criatividade. Se eu quero ser livre, eu quero ser livre para criar novos pensamentos, novas ideias, novos inventos, novas formas de vida, novas formas de perceber as coisas, novas relações. Eu quero ser criativo. Eu quero exercitar as faculdades inerentes ao meu espírito. A liberdade é algo característica do espírito. Igualdade, justiça social, que todos tenham a oportunidade de desenvolver as suas faculdades latentes, que não falte o necessário para todos os seres humanos poderem brilhar, né? Poderem manifestar o aspecto da divindade que jaz em profundidade, né? E nesse sentido é importante que as pessoas tenham condições, né, não só materiais, mas também afetivas, sociais, financeiras, profissionais, condições de todos os níveis, até mesmo espirituais, para conseguirem expressar isso, né? Então, é nesse sentido que a gente deve entender igualdade. Igualdade de oportunidade. Agora, o que cada um vai fazer com a oportunidade depende da pessoa. E fraternidade diz respeito à organicidade, diz respeito às pessoas se complementarem, coevoluírem, cooperarem, operarem um ao lado do outro, dialogarem, né? Coisa que também se fala muito e se faz poucos, né? É até engraçado, né, que nos momentos quando eu estava falando muito a respeito de valores e missões da instituição,
do qual eu faço parte, começaram a surgir uns papelzinhos na parede falando sobre missão e valores da instituição. Justamente depois que eu comentei isso com algumas pessoas, né, cargos mais altos. Que coincidência grande, né? Começou a surgir uns papelzinhos por aí, bem colocado de última hora a respeito dessas coisas. O que me faz ver como o ser humano é engraçado, né? O ser humano é governado pelo medo, né? E ele não consegue destruir uma pessoa que está alinhada com a lei. Isso eu vou constatando ao longo da vida. Por isso eu fico cada vez mais tranquilo a respeito de várias coisas, né? Eu fico cada vez mais tranquilo porque eu já vejo como é que funciona, né? Então, eu só procuro ser temente a Deus, né? No bom sentido, né? Porque com Deus é coisa séria, né? Porque Ele quer um bem que nem eu imagino qual seja a melhor maneira de eu atingir o meu bem, então eu tenho que levar a sério, né? Então esse é o patrão que eu obedeço de verdade. E é bom que os outros pseudo-patrões estejam alinhados, porque senão vou falar, você pode me enforcar, mas isso não dá. Então eu obedeço às coisas humanas até o ponto em que realmente preciso. Além disso, não. Tem gente que obedece todas as regrinhas do mundo, né? As oficiais, né? Ou as convenções sociais. Então essa pessoa fica presa que nem uma barata sem cabeça correndo aí desgovernada, né? Em torno de um monte de coisa que não está lhe levando, né, a uma autorrealização. É realmente deprimente, né? Ver as pessoas ter caído nesse nível, né? E a pessoa acha que está fazendo certo, acha que é assim que tem que ser feito. Bom, enfim, né? Exemplo só para vocês observarem no mundo de vocês se existem coisas iguais, né? Ou só estou falando besteira, né? Que não tem nada a ver. Bom, 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade, que devem ser implementados. Até hoje, nenhum deles foi implementado plenamente. 2 já foram despertados, né? Um ainda não está para despertar. Quando esse terceiro despertar, creio que os outros 2 vão fazer valer o que valem e o terceiro também. Quem fala sobre isso, né, faz essa comparação é o Jorge Damas, numa entrevista que ele deu para um canal, quando ele fala sobre a grande síntese. Né? Muito interessante. Vou ver se eu deixo aqui no link. Se a gente for pegar revoluções econômicas também, pegar 3 grandes momentos, eu diria, né, relacionando com a grande equação, com as 3 dimensões, que a gente tem, no Renascimento, de certa forma, a gente viu uma revolução no âmbito espacial, quer dizer, as grandes descobertas, a maneira de você lidar com o mundo físico, né, você mudou profundamente. Com a Revolução Industrial, a gente começou a ter uma nova maneira de interagir com o tempo, devido às comunicações, aos transportes, às tecnologias. Então, a nossa relação com a realidade mudou e com o próprio tempo começou a mudar. Tanto que logo depois começaram a surgir as teorias da física que nos fizeram nos debruçar sobre a natureza do tempo. E hoje em dia, a humanidade está passando por uma revolução que é econômica, né? Vai se refletir na economia, que tem a ver com a consciência, né? Que é a revolução espiritual, a mudança profunda de paradigma, a maneira com a qual a gente faz ciência, com o que é religião de fato, por que a vivência é central em tudo e tudo mais, né? Essa revolução econômica, espiritual, já está em curso, gente. Nós estamos participando dela. E feliz aquele que tem olhos para ver o momento fantástico pelo qual a humanidade está passando. Nós estamos passando pelo momento mais fantástico na história desse planeta. O momento mais fantástico da história desse planeta em termos de minério, em termos de biosfera, em termos de humanidade.
em termos de Homo sapiens sapiens. É o momento mais importante de todos que houveram na história humana, em 4,5 bilhões de anos. Nessas décadas, a gente está vendo algo fantástico nascer. Eu tenho olhos para isso e por isso eu fico me encantando cada vez mais. Eu agradeço Deus por estar vivo, né, e ter conseguido chegar a esse nível de percepção ainda numa fase jovem da minha vida, né? Eu ainda nem cheguei aos 40, estou prestes a chegar aos 40 e eu sou muito grato por estar percebendo quão fantástica é esse momento histórico na história de nosso planeta. Então, se as pessoas percebessem isso, a vida delas iria mudar. Eu gostaria muito que as pessoas percebessem isso, porque senão, né? Senão, o que mais? Só ficar fazendo esquemas? Só ficar desenvolvendo vícios, juntando coisas, agregando um monte de likes, trocando um monte de coisa, informação que não leva a lugar nenhum? Mais gozos, mais medalhas no peito, e ir vivendo cada dia da maneira que dá? Isso não pode ser o objetivo supremo da vida, da gente estar aqui. Não pode ser, né? Senão você não estaria vendo esses vídeos, certo? Bom, a gente completou esse capítulo 42, né? Lembrando que tudo que eu estou passando aqui, tudo que eu passo, não vos exime de pegar a obra e ler, estudar, refletir e aplicar em vida, né? Os vídeos aqui não vos eximem desses trabalhos, certo? Não. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, né? Expandir um pouco o campo, né, de difusão da coisa. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre os novos caminhos que a ciência deve trilhar e já está começando a trilhar. A gente se vê lá. Saudações a todos.